natureza, da essência de Deus. Ele possui nele próprio a essência e a natureza de Deus. Ele não é um Deus de segunda mão, vamos dizer assim. Ele é Deus com Deus, da natureza de Deus, da essência de Deus. E ele possui essa natureza, essa essência, por direito próprio. É Deus de Deus. Deus com Deus e Deus de Deus. Esse verbo, diz ele, imagine, esse verbo eterno, transcendente, que sustenta tudo, que criou tudo o que existe, porque tudo que existe veio a existir por meio dele, através dele. Esse verbo, e aqui está o ponto principal, versículo 14, aquele verbo se fez carne. E esse é o ponto do Evangelho. Aquele verbo que é Deus, que é da natureza eterna de Deus, que é Ele eternamente, Deus com Deus, que é a autorrevelação eterna de Deus, que é o agente de Deus na criação de tudo que existe. Esse verbo se fez carne. E a ênfase de João não é simplesmente se fez homem. Ele poderia ter colocado aí, escrito, se fez homem. Mas ele não fez isso. Ele usou uma expressão muito mais chocante. Ele se fez carne. Por que ele fez isso? Muito importante para entendermos o Senhor Jesus Cristo e entendermos o que João tem nos a dizer sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele se fez carne. Porque se João tivesse falado, escrito, por exemplo, o verbo se fez homem, isso não seria suficiente para nós entendermos quem é o Senhor Jesus Cristo. O irmão Romeu ontem nos lembrou que João escreveu naquele tempo da doutrina docetista, ou docética, que falava que o Senhor tinha, alguns deles ensinavam que o Senhor não tinha um corpo realmente humano, mas simplesmente era um fantasma, uma aparência humana, mas não realmente humano no sentido de ser fisicamente, materialmente humano, um corpo físico, materialmente humano. E se João tivesse escrito, ele se fez homem, poderia ser interpretado como que ele se fez uma alma humana. Ele adotou uma alma humana, mas não um corpo humano. Você entende? Porque a alma é imaterial. E para os gregos, principalmente, a alma era como se fosse uma... não sei se a expressão é exata aqui, uma chispa. Sabe o que é uma chispa? Uma faísca. Essa é a palavra, tá? Uma faísca divina na gaiola do corpo humano. O corpo era como se fosse uma cárcere da alma. Ele estava como um passarinho atrapado dentro da gaiola do corpo. Então, essa chispa divina precisava ser libertada. Ela precisava ser liberada para atingir a sua plenitude. Então, para eles, carne, corpo, físico, isso era impossível. Como seria que o Logos eterno, o divino, pudesse entrar no corpo ruim da humanidade? Isso para eles era impensável. Por isso, João coloca esse ponto. Não é simplesmente que ele se fez homem, porque a alma humana para eles era divina. Não era isso. Era corpo, carne, como nós, ossos humanos, sangue humano, corpo humano, veias humanas, como nós. Essa é a ênfase de João. E nessa carne dele, nesse corpo dele, ele revelou a glória de Deus. E nós precisamos lembrar disso. Por isso a ênfase de João está no corpo físico do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele dá tanta importância à ressurreição do Senhor como um evento físico. Aconteceu que esse corpo, esse mesmo corpo, é o que ressuscitou dentre os mortos. Então, esse é outro ponto importante. Se fez carne. Materialmente, fisicamente, como todos nós, se fez carne e entrou no mundo e habitou entre nós, nessa carne. E essa carne é como se fosse uma tenda física. E a ideia aí de habitou, o verbo que usa ele aí, é a ideia de um tabernáculo, uma tenda. Ele literalmente colocou a sua tenda, o seu tabernáculo entre nós. Esse é o seu corpo, é o tabernáculo de Deus entre os homens. E a ideia, outra vez, nos leva para o Velho Testamento, quando Deus mandou Moisés erigir, levantar aquele tabernáculo onde a presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, como chamaram a glória de Deus depois os judeus,
essa glória de Deus veio habitar nesse tabernáculo e daí falou com Moisés. Aí Deus se revelou aos homens. Ele veio a morar no meio do seu povo, no meio da humanidade, naquele tabernáculo. Então, a ideia é essa: a glória de Deus, a Shekinah de Deus que veio e desceu naquele tabernáculo, agora desceu realmente aquilo, como ele nos vai dizer logo depois, ao final do prólogo, aquele tabernáculo, aquela glória, aquela Shekinah, isso, diz ele, era como se fosse uma sombra, não era a realidade. Agora a realidade veio, a glória de Deus veio e habitou entre nós. Realmente, plenamente, em Jesus Cristo. Ele colocou a sua tenda. Mas lembre, ele está falando da humanidade física do Senhor Jesus Cristo, incluindo, lógico, a sua alma humana. E ele diz, e nós vimos, e a ênfase é essa, vimos sua glória. Nós vimos sua glória. Isso é assim como que ele resume a experiência que eles tiveram com Jesus Cristo. No livro de João, a ênfase uma das ênfases mais importantes é a questão a questão do testemunho ocular do Senhor Jesus Cristo. As pessoas realmente viram ao Senhor. Ele começa falando assim: esse é o testemunho de João o Batista. Assim começa o evangelho dele, a história. E João diz, eu vi. Ele enfatiza isso, eu vi isto, eu vi aquilo, eu vi o Espírito Santo descer, eu vi. Esse é o ponto. Logo depois você tem os primeiros discípulos que, ouvindo falar, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seguiram ao Senhor Jesus. Um deles era André, o outro, nós não temos o nome, mas claramente ele era João. Então, eles seguiram o Senhor e falaram, mestre, onde moras? Rabi, onde moras? E ele falou, e o Senhor respondeu, vinde e veja. Então, você pode ver a ênfase, vinde e veja. Logo depois, imediatamente, vem, o Senhor achou Filipe achou Natanael, e falou, nós temos achado Cristo, o Messias. E ele fala, de Nazaré. E Natanael diz, de Nazaré? Será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré, você está falando daquele povoadinho pequenino lá na Galileia? Você está falando sério? De Nazaré? Sim, de Nazaré. E então Filipe diz, vinde e vide. Essa é a chave. Vinde e vide. E nós vimos a sua glória. O que era desde o princípio, 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio. O que temos visto. O que temos ouvido. O que contemplamos. E as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Essa é a ênfase. A vimos, tocamos, ouvimos, contemplamos. E nós a vimos, a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos. E aí vem o testemunho. O testemunho daquilo que nós vimos com os nossos olhos, tocamos com as nossas mãos, ouvimos com os nossos ouvidos, contemplamos. É isso que vos anunciamos. Esse é o Evangelho, o testemunho de pessoas que viram, tocaram, apalparam o Senhor Jesus Cristo. Por isso lembra ontem, quando o irmão Romeu nos lia aqui, quando João entrou no túmulo, ele disse, eu vi, e aquele discípulo viu e creu. Ver e crer. Essa é a soma do Evangelho. Nós vemos e cremos. Então nós vimos sua glória. Portanto, cremos nele. E que glória é essa que ele revelou para nós? Deus mora numa glória inacessível. Ninguém jamais viu a glória de Deus plenamente manifestada, totalmente manifestada, como ele está revelado, vamos dizer assim, no trono dos céus. Só os anjos, os serafins, os querubines conseguem olhar diretamente para essa glória.
Mas nenhum homem desse mundo viu jamais essa glória divina, porque nenhum homem desse mundo pôde suportar ver a glória de Deus, a face de Deus. Você lembra Moisés falando com Deus e disse: Senhor, eu quero apenas uma coisa. Uma coisa eu desejo, eu quero ver a tua glória, quero que você